A ira de Cristo é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Enquanto você localiza o texto, eu quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos os inscritos, a todos que deixam o like, compartilham, deixam suas críticas, sugestões. É muito importante a vossa interação aqui no canal. Marcos capítulo 11, versos 15, 16 e 17 está escrito: E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Algumas considerações iniciais, as quais aqui eu vejo como importante. Em primeiro lugar, o Senhor não perdeu a cabeça. Em segundo, o Senhor castigou apenas os que mereciam e não exagerou. Em terceiro, suas atitudes não gerou situação de violência, como muitos têm afirmado. O texto não diz isso. Em quarto, revelou sua justiça e com isso ganhou o respeito de muitas pessoas, ou seja, dos povos. Então o cenário era este. Após a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, o Senhor Jesus viu muitas pessoas no pátio do templo, comprando, vendendo animais e trocando os animais por dinheiro. Qual foi sua reação? Diz o texto que ele ficou irado, ou seja, zangado. Derrubou as mesas, expulsou os animais e os comerciantes com um chicote. Veja que interessante, no verso 17, nos remete, no verso 17 de Marcos, quando nós lemos aqui, que os estava dizendo, não será escrito, não está... Eu os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, a Isaías 56:7 está escrito, ou seja, a casa de Deus é uma casa de oração, um lugar de paz. Porém, nós podemos observar que esses comerciantes estavam tornando o local barulhento. E quando nós lemos em 1 Timóteo 3,15, diz que devemos saber como andar na casa de Deus. E em Eclesiastes 5,1 também está escrito que devemos guardar o nosso pé quando entrarmos no templo. Ou seja, devemos saber as devidas providências, silêncio, reverência, comunhão, adoração a Deus, prestar atenção na maior revelação e profecia que chama-se as Sagradas Escrituras. Então podemos observar que esses cambistas, ou seja, os comerciantes, estavam tirando proveito dos peregrinos. Vendiam animais para sacrifício, trocavam também tais animais por dinheiro, para que tivesse os impostos do templo a preços altos. Em resumo, podemos dizer que esses homens estavam roubando o povo de Deus dentro da igreja. Na nossa linguagem, naquela época, seria o templo. Ou seja, estavam tirando proveito. E quando analisamos a realidade a qual estamos nesses últimos dias, podemos observar pelas redes sociais, programas de televisão, e nós vemos com nossos próprios olhos e ouvimos relatos que as pessoas estão tirando proveito das pessoas, se utilizando de textos das Sagradas Escrituras fora do seu contexto, com a interpretação totalmente errada para tirar proveito das pessoas e roubando o povo de Deus, dizendo que para as pessoas serem abençoadas, as pessoas devem dar mais, quando observamos que a verdadeira bênção de Deus está na sua soberania, ou seja, ele dá a quem ele quer, ele abençoa a quem ele quer, especialmente está condicionada todas as bênçãos de Deus à obediência. Em Mateus 10:8 diz que o que recebemos de graça devemos dar. Não existe essa conversa que para ser abençoado devemos dar alguma coisa a Deus, a não ser o nosso culto racional, ou seja, a nossa obediência. Então essas pessoas estavam tirando proveito. Então muitos hoje em dia também tiram proveito das pessoas e roubam as pessoas dentro da casa de Deus, mas haverá uma prestação de contas, pois a Bíblia fala que Deus é um justo juiz. Então observamos que o Senhor Jesus Cristo ele tinha todo o direito, além do direito à responsabilidade, sendo ele filho de Deus, para pôr o templo em ordem, que as pessoas queriam bagunçar, ou seja, causar escândalos ali, fazendo a casa de Deus de comércio. Não é diferente do dia de hoje. Eu tenho certeza que enquanto eu vos falo isso, a sua mente vem inúmeros vídeos que você já viu, ou relatos que as pessoas falaram de supostos líderes, que não são líderes, pois um verdadeiro líder, jamais ele vai fazer esse tipo de coisa, querer tirar proveito de alguém, especialmente roubar alguém dentro da casa de Deus, em lugar algum, mas especialmente dentro da casa de Deus. O interessante é que nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma natureza humana como a nossa. A Bíblia fala da sua natureza humana. Aqui no canal tem um vídeo com o tema Natureza Humana e Divina de Jesus, na playlist que tem o seguinte tema, Reflexões sobre a Vida de Jesus. Nessa playlist eu abordo esse assunto, queria que você, se fosse do seu agrado,
pudesse assistir para entender um pouco mais a reação de Jesus nessa passagem aqui de Marcos capítulo 11, verso 15 ao 17, que estamos abordando. E o interessante é que ele tinha emoções. E quando nós lemos essa passagem, me lembro também do que está escrito em João capítulo 2, do verso 14 ao 16. Essa passagem relata o que estamos aqui abordando em Marcos 11, 15 e 16. E o interessante é que quando chega em João capítulo 2, do verso 14 ao 16, relata no verso 17, diz o seguinte, que seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo pela tua casa me devorou, ou seja, me consumiu ou destruiu, depende muita tradução. Se referindo a Salmos 69, 9, ou seja, essa profecia se cumpriu na íntegra. Quando os discípulos viram a reação do Senhor Jesus Cristo, se lembraram de Salmos 69, 9, onde muitas pessoas dizem que Jesus Cristo não estava nas páginas do Antigo Testamento, outros dizem que os textos citados para ele são a forçação de barra de muitas pessoas para querer colocar Jesus, mas nós observamos na íntegra que essa profecia se cumpriu. O zelo a qual o Filho de Deus, Jesus Cristo como homem, quando estava aqui na terra, no seu ministério terreno, teve ao ver essas pessoas fazendo a casa de Deus de negócio, bagunçando o local sagrado. Mas espero ter ajudado você. Foi mais um vídeo a qual abordei um assunto muito importante que muitas pessoas distorcem essa atitude de Jesus, querendo dizer que ele era uma pessoa violenta, maquiavélica. Veja que absurdo atribuir tais características a Jesus, um homem manso, tranquilo, justo, pacato, uma pessoa que podemos dizer que a palavra equilíbrio se encaixa muito bem na vida do Senhor Jesus Cristo. Repito, o Senhor não perdeu a cabeça, o Senhor apenas castigou quem merecia e não exagerou. Suas atitudes não gerou situação de violência em hipótese alguma e revelou sua justiça. E com isso ganhou o respeito de muitos povos. Espero ter ajudado você. Qual assunto você queria ver sendo abordado aqui no canal? Temos playlists onde organizamos vários temas de vídeos, mas talvez ele não tirou sua dúvida, deixe lá na barra de comentários que estaremos respondendo na medida do possível, ou trazendo uma nova abordagem aqui, atendendo a sua sugestão, que é muito importante a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente.